Amém, meus queridos irmãos. Nós vamos continuar a nossa série que iniciamos na semana passada, Nada Faz Sentido, e hoje nós vamos falar sobre a vida e se há algum sentido na vida. O texto de hoje é um texto um pouquinho maior, mas nós começaremos lendo os versículos 12 a 18 apenas. Então abra sua Bíblia aí, os versículos 12 a 18, e depois nós vamos até o final do capítulo 2. O objetivo de hoje é irmos até o final do capítulo 2, pela graça do nosso Senhor, e entendermos sobre sentido da vida, vermos esta busca do pregador pelo sentido da vida. Amém? Os irmãos encontraram? Então diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Bem, vamos orar mais uma vez, meus amados. Pai querido, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, que toda essa reflexão desse dilema tão importante da vida, nós possamos, ó Deus, entender o Teu propósito e a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos falando sobre sentido da vida, e sentido da vida nada mais é aquilo que dá significado, propósito a ela, e essa é uma das perguntas mais comuns que os homens fazem. Sempre há um momento da nossa vida que nós pensamos: qual que é o sentido da nossa vida? Por que que eu estou vivo? Para que que eu estou aqui? Então essa é uma pergunta comum a todos os homens. E um filósofo secular, não cristão, Joseph Campbell, ele diz: a vida é desprovida de sentido. Você dá sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. Logicamente, não é isso que nós cremos. Tem que deixar claro que isso daqui é um filósofo secular, não cristão. Isso daqui é o que o mundo pensa sobre sentido da vida. Hoje, atualmente, as pessoas pensam que a vida é desprovida de sentido. E o sentido dela é aquilo que você dá, aquilo que você determina. A isso nós chamamos de existencialismo. Aqueles que creem apenas na existência, e você que determina o sentido da sua vida, você que se determina. Então o sentido da vida é aquilo que você atribui, é estar vivo, é a existência, é o viver existente. Com certeza não é isso que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque se você determina o sentido da sua vida, então o sentido da vida vai estar nas buscas que os homens fazem. Uns buscam dinheiro, outros buscam riquezas, outros buscam a felicidade, outros buscam a autorrealização, e no final das contas nada disso pode suprir nem saciar o coração do homem. Há ainda quem busca em filhos, há aqueles que buscam em tentar agradar pais, mães e por aí vai. Este não é o sentido da vida. E digo mais, o sentido da vida também não é viver uma religiosidade vã. Há aqueles que são religiosos, devotos da sua religiosidade, que dizem: não, o sentido da vida é viver a minha religião, cumprir todos os rituais, todo ano fazer aquela romaria até Trindade e ali pagar os meus votos. Não.
o sentido da vida também não está na religiosidade. E nós vamos ver hoje aonde ele está, primeiramente analisando aonde ele não está. E esse é o grande ponto. Franz Schaeffer, um filósofo cristão, aqui agora é um filósofo cristão, do século XX, ele foi pastor presbiteriano, pastor reformado, ele criou um grupo chamado Labri para estudar sobre filosofia e sentido da vida. O Franz Schaeffer, ele fala sobre o desespero da modernidade. O que é esse desespero? A busca pelo sentido numa experiência irracional. O que é isso, pastor? O que é essa busca de sentido numa experiência irracional? Eu vou citar outro filósofo também não cristão, esse camarada aqui, Aldous Huxley. Ele diz que o sentido da vida, a experiência irracional, pode ser encontrada nas drogas. Então, as pessoas da década de 60, o período que esse filósofo então estava mais em voga, elas entravam em casos de LSD, entre outras drogas, que eu não sei o nome, simplesmente não para uma fuga de realidade, mas esperando experimentar algo, esperando uma experiência transcendente que lhe desse sentido à vida. Então, existe uma revista britânica chamada The Listener, britânica do Reino Unido, que atualmente ela está desativada, e ela fez um poema anônimo baseado no Salmo 23, falando sobre essa busca irracional da vida. E esse poema é mais ou menos assim, presta atenção no poema. A heroína é o meu pastor, que eu vou sempre desejar. Ela me fez para repousar nas sarjetas, guia-me para baixo das águas turbulentas, destrói a minha alma. Vocês lembram do Salmo 23? É um salmo conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso e refrigere a minha alma. E aqui nessa experiência irracional, nessa experiência de sentido nas drogas, a heroína é o pastor. Agora, meus irmãos, talvez você nunca teve contato com drogas, ou não conhece ninguém que teve contato com drogas. Isso é até muito difícil hoje em dia. Provavelmente todo mundo já teve contato com alguém, não da família, mas com outra pessoa. Mas se você estiver alheio a essa realidade da dependência química, da dependência alcoólica, ou qualquer que for, nós podemos substituir essa heroína aqui por qualquer outra coisa. Nós podemos dizer, o dinheiro é o meu pastor, e sempre vou desejar, sempre. Se o dinheiro é o nosso pastor, nunca vai ser suficiente, a minha busca vai ser sempre por dinheiro. Eu posso falar, o amor, e principalmente o amor romântico, é o meu pastor, e ele sempre vai me escravizar. Vai sim, sempre você vai estar feio, sempre você vai estar em busca da aprovação do outro. Ou você pode dizer também, o sexo, a lascívia, a pornografia é o meu pastor, e isso vai me dominar. E vai sim, qualquer outra coisa. Eu não sei aquilo que você tem lutado no seu dia a dia, mas qualquer outra coisa. Só existe uma forma deste salmo bater. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada sentirei falta, porque só no Senhor todos os nossos desejos podem ser supridos. Não é na religiosidade vã, não são nas coisas, no prazer, apenas e unicamente no nosso Senhor. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar hoje. Vamos adentrar um pouquinho ao contexto, para já começarmos a olhar o texto aqui que nós acabamos de ler, e ler o capítulo 2, que nós vamos analisar até o final. Na semana passada eu trouxe essa citação, mas não ali, pulei ela, e hoje eu quis trazer novamente, porque faz todo sentido começarmos a entender Eclesiastes nessa perspectiva desta pensadora, chamada Washington, senhora Washington, que diz o seguinte: se quisermos saber o que está acontecendo hoje em dia, ou se tivermos dificuldades de entender por que um Criador poderoso permite a presença do mal na terra, ou de encontrar uma solução para outras inconsistências da vida, encontramos todas as respostas neste livro. Então este livro é um livro que nós estudamos os dilemas da vida. O problema do mal é discutido aqui, hoje nós vamos ver pelo menos uma palhinha deste problema do mal. Entre outros problemas e dilemas, como o não faz sentido as coisas que nós vemos acontecer corriqueiramente, rotineiramente, circularmente na vida.
Então este livro é muito importante para nós, por isso que está aqui nas Escrituras Sagradas. É palavra de Deus inspirada, e nós precisamos ler e aprender, e sermos desafiados então. E aqui no capítulo 1, versículo 12, há uma repetição então daquele que é o seu autor. E o seu autor é colocado aqui como aquele que vinha sendo rei de Israel. Olha o que diz o versículo 12 aí. Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel. E no versículo 14 é dito aquilo que ele vai fazer neste livro. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aqui nós temos algumas chaves para o entendimento deste livro. Qualquer literatura nós temos chaves para o entendimento. Se você não compreender qual que é a chave, qual que é o signo, o que significa certas palavras e certas literaturas, você não vai compreender o real significado. Você vai interpretar errado, inventar coisa, aplicar errado e ainda pecar. Então é preciso entender claramente alguns conceitos. Como por exemplo, o pregador aqui. O pregador é chamado de, o termo hebraico que aparece é kohelet, que significa ajuntador, agregador, pregador, aquele que prega para a congregação. Kohelet deriva um termo grego, que é eclesia, que dá nome à igreja. A igreja é eclesia no grego, reunião, congregação. Então é aquele que prega a congregação. Algumas pessoas, por causa disso, defendem que este livro foi escrito por várias pessoas, ou foi elaborado, ou produzido, colocado da forma que está por várias pessoas, e o principal pregador é Salomão, mas existem outros pregadores. Nós cremos, pela tradição cristã, que o pregador é Salomão, o sábio. E mesmo porque neste próprio texto ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Ele usa a expressão Israel e não Judá, em Jerusalém. Ou seja, é um rei antes da divisão de Judá e Israel, aonde Jerusalém passou a ser a capital de Judá e não de Israel. E aí nós temos poucos reis que podem ser: Davi, Saul e Salomão, apenas 3. E certamente é Salomão por causa da sua sabedoria. Então aqui um argumento a favor da autoria de Salomão, mas ele se diz como pregador. Veja esse pregador como aquele que traz a palavra de sabedoria a nós. Este é o pregador. E ele usa muito uma expressão que se repete muito em todo este livro, mais de 30 vezes, é a expressão vaidade, que significa literalmente vapor, sopro, vazio, e pode ser traduzido por fútil, inútil e sem sentido. Até por isso que o tema é nada faz sentido, porque essa expressão aponta para isso, aquilo que é fútil, que é inútil, que é sem sentido. E ele fala muito, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E o pregador, ele está trazendo uma reflexão debaixo do sol. Isso nós vimos na semana passada, foi uma conclusão que nós chegamos, que a perspectiva do pregador é a perspectiva humana. Ele analisa a vida dessa perspectiva terrena. Pensem comigo, o que tem debaixo do sol? Nós, não é? A terra. O que tem acima do sol? Deus. Deus está acima de todas as coisas. Então o pregador, ele está pensando a vida sem colocar Deus em jogo. Ele vai colocar, lá no final do capítulo 2 nós vamos chegar quando ele colocar Deus no jogo, mas sem colocar Deus no jogo, a vida é sem sentido, é vaidade. Então é isso que ele está fazendo uma reflexão humana, para entender a vida sem Deus, mas depois ele coloca Deus, e aí ele encontra o verdadeiro significado da vida. Então essa ideia do debaixo do sol, e no texto que nós vamos ler vai aparecer também debaixo do céu, o mesmo princípio. E correr atrás do vento, que é outra expressão que se repete muito. O que significa correr atrás do vento? Quem corre atrás do vento consegue pegá-lo? Se você pegar o vento assim, ele fica dentro da sua mão? Não. Correr atrás do vento significa essa repetição inescrutável das coisas, e vai e volta, e a gente não consegue nada de maneira tão palpável e tão firme para nós nos agarrarmos. Assim parece a vida, não é?
correr atrás do vento. E o versículo 2, que eu já citei para os irmãos, é um versículo temático, diz: que grande inutilidade, diz o mestre. Aqui eu estou lendo na versão NVI. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Daqui nós tiramos o tema da nossa série. Nada faz sentido. Agora, para afunilar, há algum sentido na vida? Hoje nós vamos analisar a busca incansável por sentido da vida que o pregador, o Kohelet, empreendeu. É interessante porque aqui nós temos um texto autobiográfico. Ele vai falar: eu corri atrás, eu fiz isso, eu busquei, eu tentei entender, apliquei o meu coração. Então, é tudo em primeira pessoa. Ele está analisando a vida de todas as perspectivas para encontrar sentido na vida. E nós vamos ver pelo menos 3 pontos que ele destaca aqui, que não há sentido na vida. Ele vai mostrar que não há sentido na vida na sabedoria humana, ele vai mostrar que não há sentido na vida no prazer e nas posses, e ele vai mostrar que não há sentido na vida no trabalho. Uma coisa que muitos de nós temos como sentido da nossa existência. Mas ele vai mostrar e argumentar sobre isso. Nós vamos ver agora, a partir deste momento. Então vamos lá. A primeira coisa que ele diz: o sentido da vida não está na sabedoria humana. Ele inicia isto no texto que nós acabamos de ler, os versículos 12 a 18, e depois ele volta nisto, lá no capítulo 2, versículos 12 a 17. Vamos caminhando por parte. Primeiramente, a sabedoria não pode explicar a maldição do pecado que nós nos encontramos. E aqui tem uma coisa bastante interessante. Aqui nós já vamos ver aquela palhinha que eu falei sobre o problema do mal. Então a sabedoria não pode explicar o problema do mal, a maldição que o mundo está. E é isso que ele vai falar no versículo 13, por exemplo, quando ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Observe, Salomão, o pregador, então ele está esquadrinhando, ele está aplicando o seu coração, ele está indo profundamente nas coisas. Aqui não é uma análise superficial, aqui não é um trabalho de um dia, aqui não é uma pica-fumagem, como a gente fala, nada disso. Ele está analisando seriamente, e ele analisou a vida toda. Salomão é considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Então ele está analisando os detalhes da vida. Ele está aplicando o coração a esquadrinhar e informar com toda a sabedoria tudo o que está debaixo do céu. É uma análise ainda humana, sem levar em consideração Deus. E ele fala: este enfadonho trabalho que impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. No versículo 15 aqui nós temos um provérbio. Observe alguns detalhes aqui, para destacar esse primeiro ponto, que a sabedoria não pode explicar a maldição do pecado. Salomão, ele diz que existe um enfadonho trabalho que Deus impôs aos homens. E este enfadonho trabalho também encontra-se em tudo o que acontece na terra que Salomão está analisando. E observe, é um enfadonho cansativo, sem prazer, trabalho que Deus impôs para quê? Para afligir. O que nós temos aqui? Nós temos um Deus que amaldiçoou o homem com o trabalho, com o cansaço, com a canseira, com o enfado. E por quê? Por causa do pecado. Olha, meus irmãos, tem uma coisa que é muito ruim que acontece nas igrejas hoje. Existem tantos pastores como membros também que tentam tirar a responsabilidade de Deus das coisas pseudo-ruins que acontecem em nossas vidas. Procuram de uma maneira superficial defender Deus, como Deus não tem nada a ver com esta pandemia, Deus não tem nada a ver com isso e com aquilo outro. Tem sim, meus irmãos. A Bíblia diz que Ele é soberano e tudo o que acontece é da vontade dEle. Se Ele trouxe uma pandemia para nós, se Ele trouxe sofrimento, é por castigo mesmo.
Porque nós somos uma nação corrupta, porque o mundo está desviado dos caminhos do Senhor, porque nós precisamos entender que a vida é curta e precisamos retornar ao Senhor. É Deus que impõe o enfadonho trabalho no coração do homem. Para o homem ser afligido, nós precisamos colocar os pingos nos is. É isso, por exemplo, que nós lemos lá em Amós capítulo 3:6. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Um questionamento do profeta. Tudo o que acontece é Deus quem faz. Ele é soberano. Agora entenda. Sim, Ele não faz por injustiça. Deus não é mau. Ele faz por plena justiça. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ele faz sim, mas a culpa é nossa. Como assim, pastor? Porque nós pecamos, porque nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. E é isso, por exemplo, que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando o homem pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor virou para o homem e disse: maldita é a terra por tua causa. A terra agora produzirá cardos, abrolhos, terremotos, furacões. Será uma terra violenta, corrupta, por causa da maldade do coração do homem. Haverá latrocínio, homicídios e por aí vai. Por causa do pecado do homem. Mas não se enganem, meus irmãos, é castigo também. Porque o salário do pecado é a morte. Deus está pagando o nosso salário. Claro que o mesmo Deus que é justo e castiga o pecado, é o mesmo Deus que também provê o perdão do pecado em Cristo Jesus. Mas não tirem esse entendimento de que sim, é Deus que traz essas coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E para muitos também não é castigo, para muitos é para o bem, é para que essas pessoas acordem da sua realidade espiritual, e para que se voltem para o Senhor e se tornem mais próximas do Senhor. E nós precisamos crer plenamente que Deus age em todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, para o nosso bem. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. É por isso que o pregador ele diz aqui no versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito algo bem simples: a sabedoria não pode endireitar o que é torto. E lá no capítulo 7, versículo 13, nós vamos chegar lá nessa série de exposições, o pregador ele diz que foi o Senhor que torceu, e quem poderá endireitar aquilo que o Senhor torceu? Então a sabedoria não pode endireitar o homem, a sabedoria não pode adicionar aquilo que está faltando. E entenda, eu estou falando aqui de sabedoria humana, na perspectiva humana, debaixo do sol. Não estou falando da sabedoria personificada na pessoa de Cristo, porque esse endireita. Esse endireita, pau torto, o que for. Mas a sabedoria humana não pode endireitar. Aquela ideia de que pela educação nós teremos um mundo melhor. Sim, pela educação, pelo progresso da ciência, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. 60 milhões de judeus sendo mortos. Educação, eugenia, cientificismo. Então tome cuidado. É só Cristo, só o Evangelho que pode endireitar. É isso que o Salomão está nos dizendo aqui. Ok? Em segundo lugar, então, nesse primeiro ponto, há muita sabedoria traz enfado e tristeza. Isso ele vai destacar já no versículo 18. Eu vou ler apenas o versículo 18, porque esse texto nós lemos todo no início. Porque na muita sabedoria há enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. No conhecimento humano há enfado, há tristeza. Aqueles que muito estudam, que buscam o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, o seu PhD e por aí vai, são pessoas que vivem numa intensa tristeza, num enfado tremendo, muitos deles vivendo em depressão, em angústia sem fim. Por quê? Por causa do conhecimento sem fim, que não preenche o coração. Muitos, inclusive, deixam de ter família para este fim, deixam de experimentar das coisas básicas da vida, simplesmente para conquistar aquele pós-doutorado. E quando chega lá, se veem sozinhos, sem nada, sem família, sem amigos, com um diploma que não é nada. No final das contas, não vai servir para nada.
diante da morte não serve para nada. Serve para o trabalho, serve para as coisas terrenas, mas diante da morte não serve para nada. Então, a sabedoria traz enfado e tristeza. E Salomão, ele também diz que a sabedoria, já mudando aqui de capítulo, agora nós vamos ler, capítulo 2, versículos 12 e 14, que a sabedoria, apesar de trazer enfado, apesar de não resolver o problema do mal do homem, e também não explicá-lo de maneira coerente, mas ainda assim a sabedoria, ela é mais proveitosa que a loucura e a estultícia, uma vez que no capítulo 2, versículo 12, ele começa a comparar a sabedoria com a loucura e com a estultícia. Ele diz: então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Olha só, ela é mais proveitosa, ela é melhor do que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Apesar da sabedoria ser melhor do que a estultícia, a sabedoria humana, ainda assim, o fim, tanto do sábio, como do estulto, como do louco, é o mesmo. E ele diz: pelo que disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Ele coloca entre os sábios. Porque, pois, busquei mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isto era vaidade. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passado alguns dias, tudo cai em esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha a conclusão dele. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é sopro, nada faz sentido, tudo é inútil, fútil. Então a sabedoria da perspectiva humana é assim, apesar de que ele destaca que é melhor do que a estultícia. É interessante isso, porque ele era sábio, e ele não diz necessariamente o porquê, mas ele coloca um apontamento do porquê o sábio, o ser sábio é melhor do que o ser estulto. Ele diz no versículo 14, os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Então a sabedoria como luz, como aquele guia para uma vida mais correta, mais justa, para uma vida mais iluminada. O sábio sabe mais o que acontece na vida, ele está ciente dos problemas da vida. Então é por isso que ele diz, os olhos estão na cabeça. Agora o estulto, o louco, anda em trevas, ele não entende nada de nada, está vivendo uma vida desarraigada do entendimento, do viver, do compreender o porquê do viver, e por isso ele anda em trevas. Lembre-se, nós estamos vendo na perspectiva humana ainda. Então, o fim é o mesmo, morre o sábio e morre também o estulto. E Salomão, ele diz que ao pensar nisso, ao pensar neste fim de ambos, ele diz que ele aborreceu a vida, ele se aborreceu da vida, isto é, ele colocou em seu coração um desprezo, um desdém pela vida. Ele não dava a mínima mais, nem para a sabedoria, nem para a vida, porque segundo ele, tudo isso é penoso, é vaidade e é correr atrás do vento. Então, na perspectiva humana, a sabedoria não pode trazer sentido na vida. O que mais? Vamos voltar agora ao texto do capítulo 2, versículos 1 a 11. E aqui nós vamos ver que o prazer e as posses também não dão sentido à vida. Não podem dar. O sentido da vida não está no prazer e não está na posse ou nas posses. E é isso que ele vai dizer aqui a partir do versículo 1. Ele vai dizer primeiro que o prazer e a felicidade não podem dar sentido à vida. Ele diz, disse comigo, vamos. Observe, é uma autobiografia. Ele disse comigo. Ele está em primeira pessoa, analisando todas as coisas. Vamos. Eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isto era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? O riso é loucura, e a alegria não serve para nada, segundo ele, nessa perspectiva humana. Então o prazer e a felicidade, segundo ele, nesse momento, também não podem dar sentido à vida. Muitos buscam sentido na vida no hedonismo, no prazer, na busca pelo prazer em várias áreas da vida, como por exemplo a área sexual, o sexo, a pornografia e por aí vai.
os relacionamentos, o amor romântico que a nossa sociedade tanto idolatra, não é verdade? Mas também, como eu falei no início, daquele filósofo Huxley, que diz sobre a experiência irracional, transcendente, que busca sentido nas drogas, na bebedice, na dependência química ou na dependência de bebidas e por aí vai. Meus irmãos, até o dinheiro, a fama, a autorrealização, nada pode dar sentido à nossa vida. O sentido da vida não estão nessas coisas. E Salomão vai continuar dizendo que o sentido da vida também não estão nas posses. As coisas boas da vida e as posses não podem trazer sentido à nossa vida. É isso que ele diz a partir do versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Observe, ele se dá ao vinho, mas ele está se regendo pela sabedoria. Ele não se torna aqui um alcoólatra, um bêbado. Não, ele está experimentando as coisas boas da vida. Então, regendo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Debaixo do céu, durante os poucos dias da minha vida. Empreendi grandes obras, olha as posses. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém, ou viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Até aqui. Então, a boa vida, as posses, não davam sentido à vida dele. Observe que nessa narrativa soa até como um poético. Há uma progressão aqui. Ele bebe vinho e dá ao seu coração vinho, depois ele planta vinhas e pomares, e para regar essa vinha ele faz açudes para regar todas as suas árvores. Para cuidar ele compra servos e servas. Já que tem servos e servas, tem vinho, então ele consegue cantores e cantoras para uma boa festa. E já que tem cantoras e cantores, então agora ele precisa do quê? Das mulheres. E ele teve 1000 mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Há quem diga que é por isso que ele ficou meio doido assim, né? Brincadeira, meus irmãos. 300 concubinas, 700 princesas. Só os homens riram nessa. Vocês estão na água em casa, viu? Meus irmãos, 1000 mulheres. E por causa disso foi a ruína de Salomão. Não por causa da mulher do casamento, mas porque as suas esposas eram de outros povos. E de outros povos elas traziam seus ídolos. E Salomão, para agradar as suas esposas, o que ele fazia? Pegava o seu ídolo e colocava na casa do Senhor. Vocês conhecem a história. Salomão foi quem construiu o templo de Jerusalém. Davi não pôde construir por causa que derramou muito sangue, então ficou para o seu filho sábio, e construiu o templo de uma maneira magnífica e linda, e consagrou ao Senhor. Mas não demorou muito, ele caiu na idolatria, ele caiu no pecado, ele colocou ídolos dentro da casa do Senhor. Isso é terrível. Então, o que nós temos aqui? Nós temos pecado acontecendo na busca das posses, idolatria acontecendo na busca da boa vida e do prazer. E ele diz que, no final das contas, o sentido da vida não está no viver regalado e autocentrado. Ele diz, versículos 9 a 11, engrandeci-me e sobrepujei de todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, preservou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Isso é o viver regalado, aquele viver que você não nega nada para si mesmo. Ele era rei, era rico, então ele poderia dar tudo para si mesmo, então tudo
tudo o que os seus olhos desejaram. Ele não negou aos seus olhos a sua vida, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a minha recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo vaidade, tudo correr atrás do vento, não faz sentido. Ele não tinha sentido nessas coisas. Como também, esse versículo já fala sobre trabalho, e esse é o terceiro ponto, o sentido da vida também não está no trabalho. E aqui há uma coisa que para nós é muito forte, porque nós entendemos que o trabalho dignifica o homem, e não entenda de maneira diferente, o homem e a mulher, claro, o trabalho dignifica sim homens e mulheres, e é importantíssimo trabalharmos e entendermos o nosso chamado ao trabalho como uma vocação de Deus. Você é vocacionado para trabalhar, e aonde Deus te colocou é para você fazer como um pastor faz na igreja, ser um servo do Senhor, seja qualquer que for o seu trabalho, é isso que nós cremos. Contudo, o sentido da vida também não está no trabalho. E devemos tomar cuidado quando o trabalho se torna aquilo que nós colocamos sentido. Por quê? Segundo Salomão, por causa de dois problemas. O primeiro problema é que outra pessoa vai ficar com o lucro de seu trabalho, sem ter se esforçado por isso. Olha o que ele diz nos versículos 18 a 21. Também aborreci todo o meu trabalho. O aborreci é o mesmo aborreci que aparece ali no versículo 17, que eu já expliquei, esse desprezo total que ele teve. Então ele desprezou também o trabalho, com que me afadiguei, trabalho cansativo debaixo do sol, perspectiva debaixo do sol, visto que o ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Quem vai saber se essa pessoa que vem depois de mim vai gastar aquilo que eu conquistei por meio do trabalho com sabedoria? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, mesmo que o trabalho seja feito com sabedoria, ciência e destreza, ou seja, um trabalho bem feito, há homem que faz trabalho bem feito, há homem que não faz não, faz trabalho ruim, mal feito, mas há aqueles que fazem trabalho bem feito. Contudo, mesmo estes, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou, e isto é vaidade e grande mal. É mal deixar lucro e bem para aquele que não se esforçou. Por quê? Existe um provérbio chinês, um provérbio oriental, que foi dito esses tempos, se eu não me engano, no ano passado, foi dito por um sheik, e nós repetimos ele algumas vezes, que é este daqui: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Aqui nós vemos até uma ideia circular, né? Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Então, quando você trabalha, conquista e deixa aquilo para aquele que não se esforçou, isso é sinônimo de fraqueza para este que não se esforçou. Quem sabe, irá saber se ele é sábio ou estulto? Como ele vai gastar? Ele não se esforçou, ele não sabe o que gastar. Ele vai ter uma vida cheia de prazeres, cheia de desfrutes de coisas desnecessárias, e não saberá como gastar. E por isso que Salomão ele diz, isto é um mal. Mas ele coloca um segundo problema aqui quanto ao trabalho. Ele diz que outro problema é que o trabalho em si é canseira e fadiga sem fim, principalmente aos que não descansam. Olha só, versículo 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho, e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. E também isto é vaidade. Nós já falamos sobre isso. Deus, por causa do pecado do homem, amaldiçoou, castigou o homem com o quê? Com fadiga.
Ele diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17: visto que você destes ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenara que não comesse, ou seja, visto que você pecou contra mim, me ofendeu a minha majestade, a minha glória, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e a terra produzirá cardos e abrolhos, suor do teu rosto você comerá. Isso é fadiga, isso é enfado, isso é canseira, isso é o desgosto do trabalho. O trabalho em si se tornou algo desgostoso. E observe que Salomão, ele tece uma crítica específica aqui, daquele que nem de noite descansa o seu coração. Daquele camarada que é bitolado, trabalha de segunda a segunda, até meia-noite, 1 hora, 2 horas, não descansa, não dá tempo para sua família, não tira um dia de descanso, e está pecando. Isso é vaidade, Salomão diz. Isso é correr atrás do vento. É cair na maldição do pecado. É viver a maldição do pecado em sua vida. E isso está errado. Uau! Então nós voltamos à pergunta inicial. Há algum sentido na vida? Pastor, eu vou sair daqui hoje, eu já estou deprimido, estou cheio de depressão. O que eu faço? Vamos tentar responder essa pergunta aqui de Tolstói. Na semana passada eu comecei falando a história de Tolstói. Se você não acompanhou, perdeu, não assistiu, você pode voltar lá no YouTube da igreja depois e assistir. Está lá sobre futilidade e inutilidade da vida. E eu comecei citando a história de Tolstói, e aqui faz um resumo da história dele, da reflexão que ele teve quanto ao suicídio. Ele diz: minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade me levou à beira do suicídio, era a mais simples das perguntas, aquela que se encontrava na alma de todo homem, uma pergunta sem uma resposta com a qual conseguíssemos viver. A pergunta era: o que resultará hoje ou amanhã daquilo que eu estou fazendo? Ou ainda, o que resultará de toda a minha vida? Ou ainda, por que deveria eu viver? Por que desejar ou fazer qualquer coisa? Poderíamos dizê-lo também assim: existe algum sentido na vida que a morte inevitável que me espera não consiga destruir? Preste atenção nessa última pergunta. Existe algum sentido na vida que a morte inevitável que me espera todos nós, não consiga destruir? Será que existe? Sim, existe. E qual é o sentido da vida? O sentido da vida está em Deus e o viver corriqueiro na presença dEle. Olha como Salomão termina. Parece até um outro texto. Algumas pessoas dizem que é outro autor que escreveu isso daqui, porque não consegue compreender as perspectivas que Salomão está nos trazendo aqui, a perspectiva debaixo do sol e agora quando Deus entrou no jogo. Parece que está falando de uma outra porção, de uma outra perícope, está relacionada ao outro capítulo. Mas não, é a conclusão de tudo que ele está pensando aqui. Versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Como assim, Salomão? Você acabou de dizer que não existe sentido em nada disso, tudo era vaidade. Mas agora ele vai colocar o ponto. Ele diz: no entanto, vi que também isto vem da mão de Deus. Pois separado, distante deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus é que dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, ao ímpio, aquele que continua no seu pecado e não se volta para o Senhor, Deus dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. E também isto é vaidade e correr atrás do vento.
Meus irmãos, olha que conclusão maravilhosa. Salomão, ele começa a dizer: nada há melhor do que comer, beber, desfrutar do seu trabalho. Aqui ele está colocando as coisas corriqueiras, o ordinário. Ele não está trazendo o sentido da vida em algo muito além daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Muitas pessoas buscam o sentido da vida em experiências místicas, em experiências por meio de uso de drogas, de bebidas, de festas, de raves, de música, de sentimentalismo, de batida tal que traz uma êxtase espiritual. Não! Salomão está dizendo: o sentido da vida vai ser encontrado no corriqueiro, no ordinário, de você levantar todo dia às 7 horas da manhã, tomar o seu café, orar e ler a Bíblia com a sua esposa, comer ou ter aquele momento com seus filhos, ir para o seu trabalho, pegar o seu carro, na sua rotina diária. É nisso que você vai encontrar o sentido da sua vida. Entendendo o quê? Por quê? Porque isso vem da mão de Deus. Porque é Deus que nos dá. Então, quando a gente reconhece que isto vem de Deus, que Deus nos dá, que é graça de Deus, aí sim tudo muda. Por quê? Porque separado de Deus não podemos nos alegrar. A alegria só vem quando nós estamos em Deus. Ele diz: separado de Deus, como pode o homem ter prazer ou alegria alguma? Não. Mas quando nós estamos conectados em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e morreu em nosso lugar, aquele que se tornou maldição por nós. Lembra da maldição que eu falei? Do castigo? O homem foi amaldiçoado por causa do pecado, Jesus foi amaldiçoado em nosso lugar. Ele se tornou maldição, ele foi castigado, por isso que é só Cristo. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outras portas. Todo caminho não leva a Deus. Religião não leva a Deus. Só Cristo. Ele é o único caminho. Ele é um único caminho, e separado dele não existe alegria. Ele fala isso lá em João 15, versículo 5, quando ele está falando que ele é a videira e nós os ramos. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele, estar nele, conectado nele, e assim encontramos sentido para o nosso viver. E mais, o sentido do viver está no corriqueiro, no viver o corriqueiro com Deus, porque é Deus que dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Agora, olha que coisa interessante, aqui não é a sabedoria humana, aqui é outra sabedoria, e a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Aqui é aquela sabedoria que é personificada na pessoa de Cristo. Aqui é aquela sabedoria que o próprio Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, quando Cristo adentra os nossos corações por meio do seu Santo Espírito, quando arrependidos cremos, então o Senhor dá prazer àqueles que lhe agradam. Deus não nos salvou, meus irmãos, para fazermos as coisas de maneira mecânica, sem alegria. A fé cristã é uma fé prazerosa. O cristão é salvo para ser alegre, para ter prazer no desfrute do seu Deus, no ler a Bíblia, no orar, no fazer as coisas para a glória dele. Se você vem à igreja e não tem prazer nessas coisas, se você ora e não tem prazer, faz tudo de maneira maçante, obrigada, certamente você precisa se converter, meu irmão, porque ainda não encontrou o seu Senhor. Está vivendo mera religiosidade, fazer por fazer, fazer por obrigação, fazer com tristeza, com desgosto. Agora os verdadeiros cristãos anseiam. Aleluia. E observe o último motivo que ele coloca aqui, esse é bem forte também, porque até os ímpios servirão àqueles que são de Deus. Ele diz: o pecador irá trabalhar, e tudo que o pecador ajuntar ficará para os que o Senhor agrada. Até os ímpios trabalham ao nosso favor, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a dele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Pastor, como colocar em prática tudo isso? E agora,
caminhando aqui para nós participarmos da ceia do Senhor. Jesus, ele disse em Lucas 9:24, eu vou trazer aqui alguns textos do Evangelho e do Novo Testamento. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Às vezes você está buscando o sentido da vida no intuito de salvar a si mesmo. Sentido no dinheiro, significado no dinheiro, identidade no dinheiro. Sentido, identidade na sua autorrealização, em pessoas, em posses, tudo isso que nós falamos hoje. E Jesus disse, perde a sua vida, perde por mim. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, perde a sua vida, deixe essas coisas. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. É aí que está o sentido da vida. Paulo falou de outra forma essa mesma verdade. Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente esquece desse versículo na busca de sentido. E a Bíblia nos diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Às vezes a gente está na busca de identidade no nosso trabalho. Nós queremos ter uma carreira. Nós queremos ter sucesso naquela empresa que iniciamos. E o texto está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não negligenciem isto. E talvez seja por isso que você não tenha sucesso profissional, conjugar, familiar e por aí vai. Porque não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque está idolatrando aquilo que você corre atrás e não consegue pegar. Correndo atrás do vento. Está querendo estocar o vento e não consegue estocar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, busque em primeiro lugar. Agora, toda essa verdade tem a ver também com este versículo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O texto diz, nada é melhor para o homem do que comer e beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho, porque é uma dádiva do Senhor, e porque junto do Senhor é possível ter prazer. O que é isto? Comer e beber? É quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. É ter uma perspectiva teocêntrica, Deus no centro da sua vida. É olhar para aquilo que está acima do céu e entender que você não está aqui simplesmente para viver para si mesmo, ter uma vida autocentrada. E por isso que, mais uma vez, Paulo nos diz em Colossenses 3,17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, qualquer coisa que você for fazer, fazei-o em o nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, o Pai. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, viva a vida presente, essa agora. Esse texto tem a ver com isso. O desfrutar da vida, o viver o trabalho, o viver, comer e beber e fazer com que a alma goze é agora, não é o futuro, não é viver um futuro que nunca chega, é o agora, é o presente, é este momento, viva o agora, o presente ordinário e corriqueiro, a vida presente ordinária e corriqueira para a glória de Deus. Este é o sentido da vida. Curva sua cabeça e vamos orar.